Pensar na Amazônia é se deparar com todos os estereótipos que uma floresta representa para alguém que nasceu e cresceu em um centro urbano. Ir até a Amazônia é perceber o quão limitado pode ser esse pensamento. Em 2022, a Amazônia brasileira já contava com quase 28 milhões de pessoas em seu território. Nessa região está a maior concentração de indígenas do país. Quase 51% dessa população se encontra aqui. E, apesar de ser uma surpresa para muita gente, a maior concentração dessas pessoas é urbana. Essa viagem começa em Manaus e vai por lugares que não é fácil chegar. E talvez nem devesse ser. Em uma terra onde o rio é estrada e as vozes falam mais de 10 línguas, há histórias que não cabem em relatórios, só se contam caminhando junto. Eu vim escutar, e escolhi fazer isso com as pessoas que vivem em meio à exuberância da floresta. O ponto de partida é a viva cidade de Manaus. No meio dela, encontramos pela primeira vez o Rio Negro, e recebemos de presente o sol se despedindo de um dia quente, daqueles que somente uma floresta tropical pode oferecer. São Gabriel da Cachoeira está localizada no extremo noroeste do Amazonas, na região do Alto Rio Negro, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela. É um dos municípios com maior diversidade étnica do país. Mais de 90% da população se reconhece como indígena, pertencente a dezenas de povos diferentes, com línguas, histórias e tradições próprias. Chegamos a São Gabriel da Cachoeira depois de 1h30 de voo, e chegamos com o objetivo de conhecer uma igreja que existe aqui no meio do coração da floresta. O nosso objetivo não é fazer contrastes ou traçar diferenças entre uma igreja na cidade e uma igreja no interior do Brasil, mas é conhecer a força, a fé e a luta dessa gente que aqui vive. A cidade é majoritariamente urbana, mas mantém uma relação profunda com os rios e com as comunidades do interior. Aqui, o deslocamento ainda depende da geografia: avião, barco, voadeira. A minha vinda a São Gabriel da Cachoeira acontece por ocasião do aniversário da Igreja Presbiteriana Aliança, uma igreja que nasceu nesse contexto e que, ao longo de mais de 2 décadas, aprendeu a viver a fé cristã em meio a uma realidade multiétnica e plurilingüe. Antes da celebração pública, acompanhei os preparativos. A cozinha, as conversas, o trabalho voluntário, a organização simples e coletiva revelam muito sobre o que essa igreja é no dia a dia. Mais do que mostrar um culto, essa visita busca apresentar como funciona na prática uma igreja formada por pessoas de origens diferentes, reunidas não por uniformidade cultural, mas por uma fé comum. O dia da nossa chegada é também o dia da chegada das pessoas que formam essa igreja e que vêm de longe. O trabalho de pastoreio aqui inclui encarar o rio para reforçar o convite para participar da festa. Nós chegamos há poucas horas aqui a São Gabriel e a impressão que se tem é que se está num outro tipo de Brasil, num outro tipo de realidade. Pensar que tem uma igreja que carrega a mesma placa que a minha aqui é algo realmente que me chama muita atenção. Agora a gente está no Rio Negro, indo fazer uma visita junto com o Ricardo. Alguns irmãos da igreja moram e vivem nesse lugar. Nós vamos buscar essas pessoas e vamos levar para a festa que acontece hoje lá na igreja central, na sede da igreja. Navegar aqui pelo Rio Negro é uma experiência interessante porque você está num rio que tem a água que lembra a cor de mate. Ela tem vários tons de marrom, vários tons de laranja. E tem ondas que vêm, você não imagina, talvez, a grande maioria das pessoas não pense que seja assim que é, de verdade, o Rio Negro.
Poxa naquela árvore ali, ó. Tá dentro dele. Tudo bem? Logo na chegada, fomos apresentados a um dos alimentos mais comuns da região, o chibé. O chibé é uma preparação simples que se consome durante o dia inteiro, de farinha de mandioca misturada com água. Hoje, estamos usando aqui a água do Rio Negro. O chibé está presente tanto nas áreas urbanas quanto nas comunidades do interior. Ele tem uma função muito básica de sustento, especialmente em contextos em que as pessoas precisam se deslocar e trabalhar todos os dias. Mais do que um prato típico, o chibé expressa uma forma de organização da vida na Amazônia. É um alimento acessível, compartilhável e profundamente ligado ao território e à cultura local. Primeira impressão é que é uma água amarelada, tem algumas coisas dentro que eu não sei ainda o que é. E o Ricardo tomou aqui nesse... Isso é o quê? É farinha da mandioca. Normal. Aí... Mas como faz? Coloca aqui e deixa? Não, tem que botar, ainda arrancar a mandioca, tem que botar no rio. De lá, essa mandioca fica mole, aí tem que tirar, tem que arrancar o duro de novo na roça. Aí tem que misturar com mandioca mole. Aí eu deixo só 2 dias para te picar. Aí eu torro no forno, aí já sai farinha. E vira isso aqui. Eu vou provar. Você falou que no seu idioma é outra palavra, qual é? Pocá. Pocá, também é chamada assim. Come com tudo? Ou separa tudo? Vou provar. Tem gosto de água levemente tostada. Tem um saborzinho de fogo, né? É bom, é bom. E vocês tomam sempre isso? Todo dia? É gostoso. É bom com açaí também. Com açaí também? Oh, coisa boa. Obrigado, Ricardo. Mesmo neste lugar que parece que o tempo passa em outro ritmo, essa igreja existe há tempo suficiente para garantir que estamos diante de uma história. Uma história que pode ser contada por alguns elementos que compõem uma imagem no mínimo curiosa. A noite de festa reúne mais de 6 etnias indígenas em um templo de alvenaria que poderia estar em qualquer lugar do interior do Brasil. À frente dos trabalhos está um pastor que usa um chapéu de cowboy. Além disso, também atende pelo nome de cowboy. Também me chama a atenção uma jovem que eu vejo à frente do louvor, regendo o coral, acompanhando os jovens, e eu não vou demorar a descobrir que é uma missionária que, na tragédia, encontrou a mão de Deus. Nós vamos voltar a todos esses personagens. Mas antes, preciso ir aos bastidores da igreja, onde eu descobri o ponto de partida para entender como essa igreja começou. Eu vim para a igreja, eu tinha 11 anos. Então eu comecei, na verdade peguei quase na pré-adolescência, né? Então foi bem pouco, mas a gente vai aprendendo, vendo os missionários ensinando. Quem te trouxe para a igreja? Foi o pastor Chico. Aqui, era até ali no final, né? Pra lá era tudo mato, a gente morava assim, que ia no caminho. Eu falo assim, essa é a graça de Deus mesmo, porque ninguém falou para ele que a gente morava lá. Simplesmente ele chegou pelo caminho e até hoje, né? Eu tinha 11 anos. É um caminho longe, é isso? Era longe. Fala assim, mais. Que a gente ia, a rua terminava, né? E aí seguia pelo caminho. Aí seguia pelo caminho, no final, assim, lá embaixo era a nossa casa. E ele chegou lá. Isolado. E assim, eu tinha 11 anos, aí hoje em dia que eu penso, como que ele chegou lá, né? Só Deus, né?
nos alcançar onde a gente nunca imagina. E ele chegou falando o quê? Não lembro, porque tinha uns assim, eu lembro mais ou menos assim, ele chegando, conversando com minha mãe, meu irmão tinha acabado de nascer, e assim, e até hoje. Ele começou a convidar, né? E como não tinha igreja, ele fez uma barraca de lona aqui, né? Aí juntava as crianças, aquele negócio todo, aí depois ele fez uma barraca de piaçaba, né? Aí, por maldade, alguém tacou fogo, pegou fogo. Mas ele desistiu, aí ele fez uma igrejinha de madeira. Aí foi crescendo a igreja, né? Aí depois ele construiu. E você está desde o começo? Desde 11 anos, eu tinha 11, desde o começo praticamente. Aí meu irmão, ele, que ele tem 21 anos, ele faz justamente no aniversário da igreja. Aí ele completa o ano, aí 21, aí ele tem 21. Ele era recém-nascido quando o pastor chegou. Tinha um bom pastor que ele cuidava muito bem das suas ovelhinhas. E um dia, ele levou essas ovelhinhas para passear, para que elas pudessem pastar, pudessem comer mais graminhas verdes, né? Começou a partir de um despertamento. Nós morávamos ali como missionários, juntamente com Márcio e Isaura Schmida, que vieram trabalhar conosco logo no início. E ali alguns outros casais começaram também a chegar, gente preciosa. E começou com um despertamento quando fomos visitar um bairro chamado Tiago Montalvo, ali em São Gabriel da Cachoeira, e uma família indígena nos chamou para nós podermos orar com eles. E ali nós passamos uma tarde ouvindo a história de onde vieram, para onde estavam indo, porque moravam naquele bairro, e nós oramos com eles, pedindo depois que nós voltássemos para ler a palavra de Deus com eles, e nós lemos a palavra de Deus com eles. Eles falaram: nós podemos talvez você voltar outro dia e nós vamos chamar também alguns vizinhos. E ali algum tempo se passou e chegou um casal de missionários, o reverendo Francisco Ferreira e a missionária Rose Ferreira, um casal de Deus, e chegou ali, fez parte da nossa equipe, passou a morar em São Gabriel, e ali eles começaram aquele trabalho nesse bairro. Eles começaram a evangelizar, eles começaram a orar com alguns indígenas já cristãos que ali estavam, e eles foram chamando também outros também a orar, ler a palavra de Deus juntamente com eles. E ali começou a nascer aquela igreja, né? Uma igrejinha nascida nos lares. Nos reuníamos embaixo de uma árvore, aos sábados, aos domingos também. Aquela criançada, né? Sempre alegre que ali estava, todos com muitas perguntas a respeito da Bíblia, das ações de Deus na vida dos seus filhos. E ali o Francisco e a Rose, que nós chamamos de Chico e Rose, eles começaram aquele trabalho, Rossana e eu cooperamos também, o Márcio e Isaura, o Marcelo e a Claudinha, o Jaime e a Cleidinha. Então foi essa equipe missionária, mas o Chico e a Rose, eles foram os missionários plantadores daquela igreja. E aquela igreja nasceu com algumas particularidades. Rossana, ela trabalhou bastante ali com a Rose e também a Cleidinha na evangelização infantil, visitando ali aquelas casas. Havia muito desejo das famílias de ouvirem as histórias bíblicas, né? Queriam ouvir as histórias bíblicas e queriam que as crianças ouvissem as histórias bíblicas. Então havia aquelas portas abertas com muita alegria, e eu posso falar com você que algo que marcou o nascimento daquela igreja foi o interesse do povo local por Deus e pelas coisas de Deus. Não tinha horário, qualquer momento que chegávamos ali, eles queriam orar, ler a palavra, ouvir as histórias bíblicas, tirarem dúvidas e partilhar com outros seus parentes a respeito da fé no Senhor Jesus. E aquela igreja nasceu rapidamente, em poucas semanas já havia um grupo expressivo ali reunido. Logo que nós chegamos, nós fomos visitar uma indígena tucano chamada Maria. Nós sempre temos recebido notícia da Maria. Foi a primeira membro da nossa igreja. E ela tem assim algo especial, predestinada para o Senhor. E foi maravilhoso poder conversar com ela e na casa dela muito humilde, né? Muito simples. Sentamos lá, conversamos, entramos no mato, vimos uma casinha, fomos lá e conversamos com ela. E com a caminhada ela
começou a entender o Evangelho e caminhar com Jesus. Nós começamos literalmente com uma lona no chão, com mais de 100 crianças a gente começou ali. Ronaldo estava, Rossana estava, os meninos deles. E o que Deus foi fazendo depois ao longo dos anos? Só Deus pode fazer isso, né? Nós somos apenas seus instrumentos. E sempre pensar nisso é muito importante. E saber que Ele fez isso e que a igreja está lá sendo sustentada por Ele. Isso é muito emocionante, muito mesmo, só para Ele mesmo e só por Ele. Essa história começou simples, mas não parou ali. O que começou com alguns casais de missionários deu frutos. O que era um sonho, hoje se tornou um celeiro missionário. Foi nesse contexto que eu conheci Samara, que me levou para conhecer um pouco melhor a feira em São Gabriel da Cachoeira. Trouxe aqui na Feira Samara, você deve ter visto Samara em algum dos momentos na captação das imagens do culto. Ela participa do louvor, ela é missionária aqui na igreja, ela que vai me ajudar a encontrar e também a entender um pouco mais da dinâmica do dia a dia aqui em São Gabriel da Cachoeira. Nasci, cresci aqui, meus pais são indígenas, da etnia Baré, então viver aqui em São Gabriel, onde a gente tem 23 etnias diferentes, eu falo que é um privilégio. Aqui são as vendas que eles trazem da comunidade, às vezes do seu local. Então aí eles vendem aqui, trazem para esse local, que a prefeitura coloca para eles, e eles vendem aqui por exemplo, ali o beiju que eles têm ali, né? A farinha, banana, tudo isso que eles tiram da sua roça. Isso aqui a gente chama de tapioca. Quando a pessoa fala pra gente, eu quero uma tapioca, aí a gente tá falando dessa tapioca. Quando eu falo da tapioquinha, eu falo da goma, que faz a tapioca é tapioca? É, sim. Nossa, isso aqui é muito bom com açaí, perfeita. Quem vê Samara sendo grata por viver aqui, servindo em todas as áreas da igreja, não imagina como surgiu essa história missionária. Quando o Senhor me chamou, em 2017, a minha irmã, ela queria ser missionária. A gente estava indo para Manaus, que é a capital da minha cidade, e estava indo fazer um estudo lá. A gente ia estudar, e não tinha nada a ver, nada de igreja, era um curso da SpaceX. E aí a gente estava indo lá fazer. Chegou um determinado ponto, esse barco ele colidiu com uma pedra. E ele virou. Nisso que ele virou, jogou a gente para dentro do barco, né? Encheu de ar. Minha irmã entrou dentro do camarote e bateu a cabeça. E aí foi muito doloroso, porque ela ficou 3 dias, a gente não sabia onde estava, né? Eu consegui descer o rio, muito longe, nadei muito longe. Sabe, cena de Titanic? Foi basicamente isso. E foi muito doloroso, porque eu e minha irmã chamavam a gente assim de... Porque a gente tocava, ela tocava e eu tocava teclado. E a gente era uma dupla. E a gente tocava junto. E isso pra mim foi muito doloroso, porque era alguém que caminhava comigo. Como é que você enxerga São Gabriel da Cachoeira e a igreja que a gente está aqui hoje, daqui a uns 50 anos? Ontem, por exemplo, para mim foi um dia muito feliz, né? A gente vê vários jovens se batizando, professando o nome do Senhor. E eu olho assim para frente e o desejo é que eles todos possam servir a Cristo aqui. Servir, sabe, não só como na área missionária, mas em qualquer área que eles estiverem, né? O que é que você acha que o Evangelho pode fazer por uma cidade como essa, pelas comunidades que a gente tem conhecido? O que é que o Evangelho muda nesse contexto, na vida prática, no chão? Um exemplo para mim muito claro disso é o povo Rupidé. É um povo que muito deixado, né? E ver a vida do Marcinho assim, você indo lá e conhecendo esse povo, você vê Deus muda tudo. Um povo que bebia muito, bebia demais, e Deus tem o poder de mudar isso, sabe? De você olhar, não, esse povo não tem nada, tá aí, ó, é só beber, cultura, como aqui é reconhecido, né? A cachaça é cultura, mas o Evangelho entrou nessa comunidade. O Senhor pode mudar São Gabriel. E agora é hora de apresentar o cowboy, o Ademir, para quem não conhece muito bem. Esse homem pregando de chapéu
é o pastor da Igreja Presbiteriana Aliança. Conheceu Jesus em um rodeio e hoje prega na Amazônia em uma dessas coisas loucas que confundem as sábias. Porque cowboy é aquele negócio, a gente, chapéu, boné, parece que faz parte do corpo já, né? Tirar parece que tá faltando alguma coisa, a gente fica meio, parece sem roupa, né? Trabalhava com rodeio, montava em boi, então de cidade em cidade, até quando eu encontrei uma Bíblia, um exemplar do Novo Testamento, no meio da minha mochila, e comecei a ler. E aí lendo, aí um dia ali no meio da abertura do rodeio na arena, aí o locutor lá sempre faz uma oração, e aí desceu uma imagem de São Sebastião e ele falou, olha, peça a São Sebastião a proteção. E aí eu olhei para aquela imagem, foquei os olhos ali e falei, meu Deus, o homem está amarrado, tudo flechado, não deu conta nem de proteger ele dessas flechas, como é que ele vai me proteger de montar num boi? E na mesma hora o locutor foi e falou, Senhor Jesus, e desceu ali então uma imagem do Cristo ressurreto. E ali focando nas duas imagens, aí Deus veio e trouxe à tona, fez sentido tudo aquilo que eu já estava lendo na Escritura. Que aí eu olhei para um e falei, rapaz, agora eu entendi, o de cá morreu, tá mortinho até hoje. O de cá não, pegaram ele, espancaram, crucificaram, mas olha lá, ressuscitou no terceiro dia e prometeu vida eterna a todo aquele que crê no seu nome, né? Algo que se aprende visitando a missão é que não se trata de apenas um projeto. Se trata de pessoas que deixam suas expectativas pessoais para levar uma boa notícia para outras pessoas. Aí cheguei na minha cidade, aí pastor Alírio, né, lembro dele com muito carinho, pastor Alírio e reverendo Josué do Neto Barnabé, né? E aí eu procurava o Josué lá no sítio que ele tem lá na minha cidade, e muito sedento ali, então o Josué explicava algumas coisas, mas ele sempre ia corrido, até que um dia ele falou, rapaz, vai lá na casa do pastor e pede ele que ele vai estudar a Bíblia contigo, né? E aí fui com ele, e aí pastor Alírio, de prontidão, começou um discipulado ali comigo. Então eu chegava do rodeio, ia para lá, então de segunda a quarta ou segunda a quinta, dependendo do dia que começava, eu estava na casa do pastor Alírio. Estudava a Bíblia a manhã inteira até 11h30, que era a hora dele fazer o programa da rádio, ia com ele para a rádio, e nas tardes geralmente a gente ia fazer visita. Eu o acompanhava e pegava ele para evangelizar os cowboys, né? Daí, ele com muita sabedoria, na crise, né, se teria que abandonar a profissão ou não, e ele orientou, estudou a Escritura, disse que não, a gente só precisaria santificar a Deus, glorificar a Deus aonde a gente estava. Então fiquei 2 anos ainda nesse meio de rodeio, mas aí com o ministério já de evangelismo ali no fundo dos bretes, antes das montarias começar, compartilhava, abria a Bíblia, evangelizava, falava de Jesus e a gente orava ali e tinha esse evento. Até que Deus começou a levantar, converter pessoas e levantar alguns cowboys que já começou a compartilhar a Escritura, né? Sempre ia no nosso quarto lá orar com a gente toda noite por missões. Então era eu, o Edilson, o judeu, e o Wellington, que era esse amigo da época. E um dia lá, ele era ex-capoeirista, ele brincava comigo, né? Ah, cowboy, me ensinar a montar num boi. Eu brincava, ah, tá, então só você me ajudar a gingar capoeira, né? Aí um dia ele chegou no quarto e falou, cowboy, você vai fazer o que hoje? Vamos brincar lá na grama e tal. Falei, vamos brincar. Aí deu a tarde, ele passou lá. Aí fomos uns outros amigos junto, reverendo Erivelto, reverendo João. E quando estávamos ali, ele foi virar um salto. E eu lembro que ele falou assim, cowboy, essa aqui é para você. E aí não deu tempo de ninguém falar nada, no que virou o salto ele não pegou assim a altura necessária e caiu em cima do pescoço e veio rolando assim, parou nos meus pés. E aí foi uma crise, né? A ambulância chegou rapidamente e tudo, e mais um tempo depois ele veio a falecer. Isso mexeu muito assim com todo mundo na época, mas principalmente assim comigo eu me culpei muito, porque eu pensei, nossa, o que é que eu fiz? Eu que chamei ele estava quieto aí, a gente foi inventar isso, eu entrei numa crise assim muito grande.
Mas olhando hoje, toda essa crise foi o que Deus usou para me dar a convicção de desprendimento e de ir para onde o Senhor estava direcionando. E na época Deus estava falando muito forte ao Amazonas. Não conhecia ninguém, não sabia como chegar aqui. E para chegar aqui foi um milagre, foi uma passagem que eu ganhei de uma missionária hoje que serve na África. E ela falou assim: cowboy, você está indo mesmo? Tô. Ela me deu a passagem de vinda, né? E aí tive que entrar no avião e vim. É hora de voltar para a igreja. A celebração continua. Pela manhã, as etnias representadas na comunidade apresentam louvores em suas línguas originárias. Ao ouvir diferentes idiomas proclamando a mesma fé, é impossível não lembrar da promessa bíblica de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há quem diga que para conhecer um povo é necessário conhecer o que ele come. Chegou a hora do almoço de aniversário e o prato principal é especialmente típico. O culto ainda está acontecendo e a chefe me chamou aqui na cozinha para mostrar o prato principal do almoço comemorativo. Ela vai abrir aqui para a gente ver o que é que tem. O que é isso? É mujeca, né? Que é o peixe com formiga. Peixe com formiga? É. Como chama? Mujeca. Mujeca. A senhora gosta também ou só cozinha? É o prato principal nosso daqui. É mesmo? Vamos provar, ver como é que tem. Vem aqui, mostra pra ninguém dizer que eu tô mentindo, mas tô comendo isso. Rapaz. A formiga mastiga? Tem que Hã? mastigar. Rapaz. Tem que mastigar. É saboroso, mas é estranho. É um sabor diferente. A formiga parece um tipo de castanha, ela é crocante, ela não é pastosa. E o sabor do peixe é bom. E tem pimenta, né? Bastante pimenta, é bom. A formiga eu vou passar, mas o peixe eu gostei muito. E aqui já tá todo o corpo assado. Tem que comer uma formiga também. Tá bom, né? Mastiga. É bom. Parece um biscoitinho, né? Que horas vocês começaram aí no povo? 4 horas da manhã, os meninos começaram a fazer a fogo. Então aqui desde as 4. Rapaz, e vão aguentar ficar até a noite. É dia de trabalho normal? Sim. Rapaz, parabéns. Deus abençoe vocês, viu? O rio é onde a gente vai se locomover, né, para outra cidade ou para a comunidade, então tudo é pelo rio. Também é o meio de mantimento, né, alimentação,
Então, peixe, tudo isso, água para beber, vem do rio. E no rio também é tudo, é onde lava roupa, é onde vai refrescar, que é muito quente, né? O calor é muito quente, é onde você banha. Então, a vida acontece em torno do rio. Tinha um garapé chamado Miriti Garapé. Isso foi onde eu nasci, né? Mas daqui eu fiquei com mais ou menos, se não me engano, fiquei lá por 12 aninhos, 10 aninhos, a gente partiu por Barcelos. Então lá mesmo que já fiquei há muito tempo lá, Barcelos, né? Fiquemos lá mais ou menos 5 anos, mas do nada ali, né, meu pai, ele foi assassinado. Meu pai vivia assim na pesca, ele era pescador. Então esse era o trabalho dele, a profissão dele de pescar. Pescava, vendia, comprava as coisas para nós, farinha, essas coisas, toda coisa. Então assim que ele foi assassinado, ninguém descobriu quem foi que assassinou, né? E de lá acabou tudo, né? Atiraram ele aqui no peito, né? Que bem nessa parte do peito, um buraco enorme, e foi cortado na costa. E jogaram a cabeça na água e metade na canoa, empurraram ele para o buiar. A gente esperava ele o dia marcado que ele ia chegar, mas não chegou. Quem será de nós agora, né? Quem será de nós? E nós era criança, a gente não sabia trabalhar. Lá também naquele tempo não tinha trabalho, para falar a verdade, lá em Barcelos. Mas agora em dia, por causa do exército, agora de trabalho, né? Eu tinha que todo dia andava no mato de manhã para conseguir uma lata de castanha. Para vender uma lata era R$8 uma lata, né? Para poder conseguir alguma coisa para comer para meus irmãos, que era menorzinha, né? Você era o mais velho? Eu era mais velhinho. Aí que eu me afoguei mesmo na bebida, me viciei na cachaça. Ali acabou com a minha vida mesmo. Aí meu pensamento era só beber, beber, beber. E aí tá nós são 7 irmãos. Então, todos meus irmãos já me excluíram, eu estava dando muita vergonha para eles, né? Eu não valia mais nada. É melhor se o carro passasse, atropelasse e acabasse comigo logo, para parar de dar tanto problema e vergonha para minha família, né? Mas minha mãezinha, né? Que a mãe é mãe, né? Ela nunca desistiu de mim, ela sempre orava, né? Ela era sozinha, assim, ela acreditava que ela era crente, né? Mas nós, a gente não sabia que era Deus, né? Mas para que orar? Mas a gente ouvia ela orar, né? Mas eu não sabia por que orar, né? Ela orava, ela acreditava que eu podia mudar. Então, cada vez ela orava, eu piorava mais, né? Mas então lá em 2011, tinha 19 anos, então estava tudo piorando já. Já tinha escapado de 2 mortes de facada, de terçadada, né? E quando parece que do nada assim, que minha vida não estava mais prestando mais, e ninguém gostava mais de mim, e meus irmãos não gostavam mais de mim, nem pessoa da comunidade não gostava mais de mim, né? Aí do nada, parece que tinha um evangelista, era de São Paulo, que me lembro, ele vem evangelizando no Taquatiara-Mirim, no domingo. Tá no sábado bebendo, e amanhece domingo assim com cara cheia ainda, e com fome, escutei que ia ter culto, depois ia ter almoço. Então eu vou lá, sentar lá para ganhar almoço. Esse era o meu pensamento, né? Não para ouvir a palavra de Deus, né? Sei que ele ensinou ali, né, que Deus, amou tanto o mundo que mandou o Filho único aqui na terra, para que todo aquele que nele cresce e não morresse, mas teria vida eterna, né? Então era Jesus que ele poderia nos salvar, não só nos salvar assim, espiritualmente no corpo, mas ele poderia nos ajudar. Aí foi ali na frente para que ele orasse por mim.
impressionante, aquele que ele orou em mim, voltei, domingo à noite, eu dormi, quando acordei segunda-feira, parece que a minha mente esvaziou, aí um novo pensamento e tudo que vinha em mim, a todas as coisas que eu fazia no passado de errado, né? Eu via que eu era uma pessoa muito ruim, eu tinha que mudar, eu tinha que abandonar tudo e eu tinha que seguir ele. Então, assim aconteceu. Sim, aconteceu. E a comunidade Dois Irmãos é a prova viva disso. A nossa equipe chegou aqui sem saber o que ia encontrar e tivemos uma grata surpresa. Aí que comecei a conhecer esse lugar chamado Dois Irmãos. Aí quando o trabalho acabou ali, ele falou que se eu podia ficar aqui, se eu podia estar aqui com os pessoal aqui ensinando. Você vai garantir estar aqui? Não. Sim, é que eu quero, falei. Aí fiquei aqui nesse lugar. Aí acabou e voltou, né, para a cidade. Aí fiquei aqui sozinho, né? Não foi fácil, mas muito barreira, assim como sempre a gente sabe, né? Barreira demais, mas eu nunca desisti de estar aqui com os irmãos, até que ergueu um templo aí, começamos a trabalhar, né? E mesmo assim, quando a gente levantamos toda a estrutura dele, já estava quase prontinho, desabou. Aí, fiquemos tristes, né? Quase a gente, na verdade, quase a gente se acidentou. Na verdade, o pessoal caíram, mas não se machucaram, né? Graças a Deus, né? Mas a gente não desanimamos, correu, os irmãos foram para outra madeira, começamos a levantar de novo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi muita alegria demais, né? A igreja se ergueu, houve inauguração, muitas pessoas louvaram a Deus, adoraram a Deus neste lugar, mas não foi fácil, né? Eita, que bonito esse espaço, ó. A gente tem um problema na fala, né? Que eu só falo português. E as mulheres aqui, elas falam mais banil, né? Aí é um pouco complicado, mas a maioria delas, graças a Deus, entende, né, o português. Mas assim, falar mesmo é meio difícil. E a gente sente que eles têm se animado, né? Desde a época do presbítero Henrique, que começou o trabalho. E a gente precisa, como ele falou, de pessoas, né, para nos apoiar, abraçar esse trabalho. A gente já agradece muito a Deus pelas pessoas que têm nos abraçado. A gente está aqui porque tem alguém nos apoiando. Aqui eu estou vendo a igreja do Senhor como sempre foi. E é muito bom ver isso, né? Quando Paulo fala quem plantou, quem regou, quem colheu, ver aqui as 3 gerações disso acontecendo, é um negócio especial para a gente que está conhecendo a igreja pelo Brasil todo. Estava sozinho, ninguém me ajudava, ninguém me incentivava, ninguém me encorajava. Aí fracassei. Eu não fiz alguma coisa assim, alguma coisa errada, assim, roubei, o adultério, não, mas eu senti que fracassei, eu fiquei parado e eu queria desistir já. Eu queria voltar para trás de novo e quando esse pensamento estava vindo já, e do nada apareceu um missionário que era branco, né, que vinha do Minas Gerais. Falaram que ele era que era cowboy. Samara, Henrique, Ronaldo, Rose, Chico, Rossana. O que faz de alguém um missionário? O que mantém alguém como missionário? O que vai segurar você com perseverança e alegria no campo missionário é a convicção de que Deus o colocou ali. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade do Senhor. Eu conversei com pessoas que viveram as suas crises pessoais e nem assim perderam a coragem de ir para a linha de frente da missão. Celebrar é agradecer pelo passado, mas também é dedicar o futuro. É ter a certeza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu chego ao fim dessa viagem com a certeza de que algumas experiências são a prova viva de que a Bíblia fala a verdade da fé.
Não são todos os dias que você encontra a igreja descrita por Paulo, por Pedro, por João, pelo próprio Jesus, viva e encarnada. Não é todos os dias que você assiste milagres. Milagres que não acontecem necessariamente no extraordinário que se manifesta diante dos olhos, mas milagres que acontecem no coração. Aqui eu posso dizer que eu vi Cristo em todos. É possível sim dizer que São Gabriel da Cachoeira é um lugar exuberante. Aqui a beleza extrapola e sobra e encanta por todos os lugares. Eu posso dizer que se você vem com um olhar desatento, isso pode ser tudo que resuma essa experiência. Mas para mim, pessoalmente, foi um lugar de encontro, ou melhor, de reencontro. Reencontro com aquilo que eu já tinha aprendido nos seminários, que eu escuto falar e que eu falo para as pessoas, e que acredito que todas as pessoas envolvidas no ministério devem falar e ensinar isso o tempo todo. O reencontro de uma força, de uma fé e de uma luta, de uma igreja que está sempre ativa, em missão e principalmente vivendo o milagre da comunhão. É bonito você ver um culto em que 8 etnias estão reunidas, um pastor que é um cowboy, num lugar tão longe, num lugar de acesso tão difícil, que traz pessoas de lugares tão distantes e todas adoram ao único Deus. Posso dizer que essa é a força dessa igreja, a determinação de manterem-se unidos apesar da diversidade. Essa é a fé dessa igreja, a fé em um único Cristo que torna-se um em todos. E essa é a luta que torna essa missão possível. E que essa seja a força, a fé e a luta de toda a igreja presbiteriana que é do Brasil.